Graça e paz, queridos e amados irmãos, muito boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai estar aqui para dar continuidade à leitura orante dos Salmos. Hoje a gente vai contemplar o Salmo de número 61. Irmãos, eu falo assim que os Salmos, eles expressam o multicolorido da nossa alma, né? Eles dão vazão a muitas coisas que acontecem dentro em nós. Eles são como a anatomia da alma humana, alguém já disse isso. Então, se a gente é capaz, irmãos, de a alguém que nós confiamos expressarmos de forma transparente o que sentimos, imagine diante de Deus, né? Hoje o Salmo que a gente vai ver, o Salmo 61, ele tem essa característica de uma expressão da alma, de um sentimento que é um sentimento que provocava naquele instante angústia ao salmista, abatimento de coração, um atordoamento das emoções, mas que ele, diante de Deus, expressou isso em lamento. E dessa feita ele obteve, por meio dessa oração, aquilo que a alma dele necessitava para que ele pudesse traduzir tudo isso em uma gratidão também ao Senhor. Salmo de número 61. Você que está se chegando aí, pode também tomar a sua Bíblia. Salmo de número 61. Se você puder e tiver condições de ir para um lugar que não tenha tanta distração, vá. Se não, a despeito das distrações, acompanhe conosco a leitura e vamos tentar fazer essa leitura de maneira muito pontual, trazendo deste salmo aquilo que o salmista tem demonstrado aqui para nós, tá? A gente tem aí na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, um título que é Oração pelo Rei. A gente vai ver que esse salmo, na verdade, não é um salmo régio, de fato, pelo gênero literário dele, mas ele também tem nos versos 6 e 7 menções ao rei. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Irmãos, esse salmo é um salmo que tem aqui, como falei e mencionei, um sentimento. Ele não tem um contexto no título dele, como nos salmos
pelo menos os dois últimos que tivemos aqui. Ele é um salmo que traz um sentimento de alguém que está exilado, longe do lugar onde ele gostaria de estar para adorar a Deus. A gente não sabe qual foi a situação ou o contexto em que Davi compôs esse poema. O que nós temos uma consciência aqui é de que ele, por certo, estava longe deste lugar por conta do inimigo. E talvez isso impossibilitava ele de estar nesse local onde ele tanto ansiava por estar. Irmãos, a gente tem aqui nesse salmo a menção da autoria, que é de Davi, o rei Davi, que era compositor, boa parte dos salmos do nosso saltério do livro dos Salmos, né? Eles são salmos de Davi, salmos que são diversos, de gêneros diferentes. Esse aparenta ser um salmo de lamento, porque essa fórmula que é trazida aqui no verso 1, ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração, é uma fórmula muito comum aos salmos de lamento, então se configura que seja sim um salmo de lamento. E pelo contexto que a gente vai conseguindo depreender do texto sagrado, a gente vai percebendo que, de fato, Davi está se lamentando. Já falei aqui, repito, lamentação não é murmuração, lamentação é buscar a Deus na angústia, é buscar a Deus quando as coisas não são favoráveis, é buscar a Deus ainda assim. E esse salmo, há uma questão aqui que é muito pontual, que é da vontade dele estar no lugar onde ele poderia adorar a Deus, que era o tabernáculo. Esse salmo ele tem uma estrutura que é bem simples. Existem 2 blocos nesse salmo. Um bloco que vai do verso 1 até aí o verso 4, não é isso? Da parte até o verso 3. Verso 1 até o verso 3, ou até o verso 4 mesmo. Até o verso 4. E a outra parte é do verso 5 até o verso 8. A primeira parte, do verso 1 até o verso 4, ele está tratando de lamentação e de intercessão. Se você for ver aí, no verso 1 e no verso 2, na parte A, ele está fazendo uma oração invocatória a Deus, uma oração de lamentação, mas é invocatória. No verso 2, da parte B até o verso 4, há uma profissão de fé. Né? Ele diz que confia em Deus e que espera em Deus. Então ele pede a Deus algo. Na segunda parte, a gente tem um testemunho aqui também e uma intercessão. Um testemunho de que as orações de Davi feitas a Deus são orações que Deus tem respondido. Está aí no verso 4 até o verso 5. Né? E depois, assim, do verso 6 ao verso 7, há uma oração pelo rei. Isso era meio que espontâneo em alguns salmos, isso acontecia com recorrência. No poema hebraico isso acontece às vezes com muita recorrência de, assim, aparentemente do nada entrar uma oração ao rei, mas isso está presente aqui, e não é do nada que está presente, isso era uma ocorrência dos salmos. E por fim, no verso 8, há uma promessa aqui de gratidão que a gente vai entender, ou pelo menos tentar entender hoje aqui, tá certo? Então é esse o sentimento do salmista: eu estou longe de onde eu gostaria de estar. Eu estou longe do lugar onde eu presto o culto a Deus, onde eu ofereço ofertas ao Senhor. Estou longe do tabernáculo. O que a gente tem aqui, irmãos? Um desejo de estar no lugar onde a presença de Deus era ali, verdadeira, viva, no meio do seu povo. A gente tem que lembrar um pouco da história do tabernáculo, né? O tabernáculo ele foi dado, o modelo a Deus, dado por Deus a Moisés. E depois ali que o povo, depois da aliança no Sinai, né, a gente tem ali o povo se deslocando até a terra prometida, e Deus deu um modelo de tabernáculo, de local de culto, de adoração, de se oferecer sacrifícios,
de modo que esse tabernáculo ele pudesse ser montado e desmontado. Esse tabernáculo era guiado na peregrinação no deserto até a Terra Prometida por meio da manifestação de Deus, naquela coluna de fogo ou na nuvem, não é? Que ia conduzindo o povo no deserto e parando onde era para o povo ficar ali por algum tempo, até que se chegasse à Terra Prometida. A gente sabe que Moisés não entrou na Terra Prometida, né, porque ele feriu a rocha, mas Josué, o seu sucessor, entrou na Terra Prometida, estabeleceu o tabernáculo ali em Siló. A gente vai ver mais tarde, em alguns textos da Bíblia, né, a gente tem assim que Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 6, né, que Davi colocou aquele tabernáculo no Monte Sião. Né? Então, o tabernáculo era um lugar que estava ali naquele território, que também era chamado de Cidade de Davi, né? Cidade do rei, onde o tabernáculo estava próximo ali, de onde era o palácio onde o rei residia. Então, Davi tinha uma aproximação geográfica daquele lugar e uma aproximação sentimental, de desejo, de anseio de poder estar ali cultuando a Deus. O que aconteceu? Não se sabe aqui, por certo, qual foi o momento em que isso aconteceu. Davi precisou não fugir por conta de algum inimigo e não estava perto daquele lugar que ele gostaria de estar. A gente tem assim alguns outros salmos que relatam esse mesmo sentimento. Salmo 42, né? Salmo 43, Salmo 84. A gente tem esse mesmo sentimento do salmista de estar na presença de Deus para prestar a ele um culto. Eu falo, meus irmãos, que esse sentimento é meio que um termômetro de como está a nossa vida espiritual, né? A gente sabe que a gente busca a Deus de várias formas. Por meio da sua palavra, é o mais essencial, né? Buscar Deus por meio da sua palavra, através da oração, onde a gente vai desenvolvendo uma consciência da presença de Deus constante em nossa vida. Mas a gente também busca a Deus por meio do culto congregacional. Porque o nosso culto congregacional é também um culto pactual. É um culto com base na aliança de Deus. A gente, como cristãos de origem reformada ou de herança reformada, a gente entende que o culto é uma convocação solene, meus irmãos. É para estarmos presentes congregacionalmente. Eu sei que algumas coisas aconteceram nesses últimos anos, no caso da pandemia, né, que fez com que algumas pessoas se distanciassem desse aspecto do culto que é presencial. E aí passassem a ficar em casa acreditando que estão prestando um culto coletivo a Deus, congregacional, e a verdade é que isso não acontece em casa, tá? O culto é uma convocação solene para que o povo de Deus esteja presente juntos, prestando a Ele um culto conforme aquilo que Ele próprio estabeleceu. Nós não cultuamos a Deus com aquilo que nós achamos que devemos colocar como aspectos dessa liturgia do culto. Nós entendemos pelo padrão de Westminster, no caso do diretório de culto, a gente entende que o culto a Deus deve ser fundamentado exatamente naquilo que o próprio Deus expressamente diz para ser. Então a gente não inventa coisa, entendeu? A gente não ousa criar nada além daquilo que o próprio Deus estabeleceu para o culto e para os atos desse culto, para que a gente não ofereça a Deus fogo estranho, né? A gente lembra de Nadab e Abiú, né? Então, vamos voltar aqui para o texto bíblico. A gente tem já todas essas questões que são iniciais, que pavimentam para nós a interpretação do texto bíblico. E à medida que eu for trazendo essa interpretação, eu vou trazendo também aqui, irmãos, aplicações para as nossas vidas. Afinal, nós queremos aprender a orar conforme o que o próprio Deus tem nos demonstrado por meio desse salmo, tá? Então veja aí. O primeiro verso se diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Aquilo que se diz no primeiro verso, meio que se repete no segundo verso. É uma ênfase. Ouve, ó Deus, a minha oração. A palavra para súplica aqui é um sinônimo de oração, tá, meus irmãos? O que o salmista está enfatizando é que ele deseja que Deus atenda a oração dele.
Ele está buscando a Deus, porque ele sabe que há um Deus vivo com o qual ele se relaciona. E ele busca a Deus por causa de um determinado motivo, de uma determinada circunstância e situação que ele está vivendo. É algo existencial. Observe aí no segundo verso, ele diz assim: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Só aí até a parte A, tá? Quando ele fala desde os confins da terra, isso está querendo demonstrar, meus irmãos, uma distância geográfica. Ele está querendo demonstrar um exílio do salmista, daquele local onde ele prestava o culto a Deus. Está falando ali do tabernáculo que estava no monte Sião. Então, esse é um sentimento que demonstra que o salmista gostaria de estar neste lugar. Porém, por ora, ele está impedido de estar nesse lugar. E o que é que acontece com o salmista? Por ele estar impedido de estar nesse lugar, ele se abate no seu coração. Ele se angustia, porque isso impede ele de viver aquilo que ele gostaria neste lugar. Ô irmão, será que isso tem acontecido conosco? Será que nós, assim, quando somos impossibilitados por algum motivo de doença, né? Estou falando de motivos verdadeiros, assim, de estarmos na casa do Senhor, isso gera em nosso coração um desejo de estarmos, o quão breve seja possível, de volta nesse lugar? Será que isso acontece? Ou a gente até esquece de que, nossa, era dia de culto, era dia de convocação solene, era dia do povo de Deus se reunir para prestar a Ele um culto coletivo, solene. Irmãos, isso diz muito a respeito de nós, viu? Isso diz muito a respeito de como está a nossa fé. A gente precisa ficar antenado, porque o nosso comportamento dá indícios de como anda o nosso coração. O salmista gostaria tanto de estar ali que ele se abateu dentro em si. Irmãos, no dia de domingo parece que existem muitas programações, né? As pessoas querem fazer tudo, menos estar na casa do Senhor, né? As pessoas desejam viver o máximo possível de coisas que elas possam viver, aproveitar assim de todo o entretenimento que o domingo possa trazer, e esquecem de que nós, pelos nossos símbolos de fé, meu irmão, minha irmã, a gente acredita que o mandamento do Shabat, da guarda do sábado, é cumprido por nós no domingo. Então a gente entende que esse mandamento, Jesus não veio abirrogá-lo. Jesus não veio fazer com que esse mandamento deixasse de ser. Ele apenas redirecionou esse mandamento ao propósito correto. Porque os religiosos de sua época acabaram criando regrinhas sobre regrinhas no mandamento. Existia nessas regrinhas que foram criadas até a quantidade de passos que alguém poderia dar no sábado, né? E isso, meus irmãos, assim, não é edificante, porque Deus criou esse princípio para o homem, para o descanso e para que a gente pudesse santificar ele um dia. Vejam só, meus irmãos, dos dias da semana, só um que isso acontece, em que Deus faz-nos, e é o próprio Deus que nos faz essa convocação solene para que possamos estar reunidos. Então, meus irmãos, vamos atentar para isso, para que isso não sirva para a nossa própria repreensão, para que o nosso comportamento não seja o de alguém que não se importa com isso, né? Vamos adiante aqui, né? Ele diz no verso 2, ainda na parte B, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. E aí no verso 3, no verso 3 ele diz, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo.
Primeiro ele faz um pedido, né? Leva-me. Ou seja, me conduz até esse lugar que é alto demais para mim. Vamos contextualizar aqui, né, meus irmãos? O tabernáculo foi construído, foi estabelecido ali por Davi no Monte Sião. Eu não sei se os irmãos sabem o que significa a palavra Tzion no hebraico. Significa cume. Então, era aquele lugar mais alto, era o lugar onde o tabernáculo tinha sido estabelecido. E ele está mais uma vez demonstrando o desejo de estar nesse lugar. Mas veja só, ele não diz assim, eu me conduzirei até esse lugar, pelo meu esforço, chegarei lá e conquistarei isso, como diriam os heróis gregos, né? Não, Davi não fala isso. Ele diz assim, leva-me, Senhor, leva-me, leva-me. A gente sabe, meus irmãos, que nós não somos conduzidos à adoração pelos nossos próprios méritos. Nós somos conduzidos à adoração pelos méritos de Jesus Cristo. Nós temos acesso a esse lugar da presença de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Lembremos que foi na cruz que Jesus Cristo bradou, está consumado, e que o véu do templo, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, onde a presença de Deus se manifestava, esse véu espesso, ele foi rasgado de cima a baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima a baixo. Isso demonstra que esse acesso ele foi liberado pela vontade de Deus. E que Jesus, por meio do seu corpo, estava abrindo ali, através da sua morte, um caminho para que todo aquele que crê em seu nome possa se relacionar com Deus de maneira viva, por meio da aliança que Jesus Cristo celebrou por meio do seu sangue, através do seu sangue derramado ali na cruz. Então, meus irmãos, vejam só, é desejo do salmista que Deus o conduza até lá. E Deus, meus irmãos, por meio de Cristo, já nos fez isso. Já nos fez ter esse relacionamento vivo com Deus, por meio da sua santa presença, por meio do seu Espírito que habita a nossa vida. Podemos, meus irmãos, pelos méritos de Cristo, ser conduzidos a esse lugar. Já vivemos essa realidade. É por isso que Jesus Cristo, naquele diálogo com a mulher samaritana, quando ela lhe perguntou onde deveria adorar, se no monte ou lá em Jerusalém ou no templo, Jesus disse, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O problema é que as pessoas entendem que isso, uma vez que a gente já é habitado pela presença do Espírito, isso nos faz deixar de dar a devida importância ao culto congregacional. Deixa eu explicar uma coisa para você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. É que nós somos habitados pelo Espírito como igreja. Ninguém, nenhum membro sozinho tem a plenitude do Espírito de Deus. Somos habitados por Deus como corpo de Cristo, como igreja, como povo, como família. Dessa feita, meu irmão, a gente precisa se reunir, a gente precisa estar juntos, especialmente no culto que é prestado a Ele. Não existe, meus irmãos, cristianismo sem comunidade, sem igreja, sem esse vínculo entre os irmãos. E no culto solene isso daí é demonstrado para que a gente possa dizer que somos um só naquilo que professamos. Somos um só em volta da palavra de Deus para sermos nutridos e alimentados. Somos um só por meio dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia do Senhor. Então, assim, a gente é um só corpo em Cristo Jesus e a gente precisa viver essa realidade de forma plena. Um cristão, ele nunca ficaria satisfeito se ele fosse impedido dessa reunião. Se por algum motivo essa reunião não pudesse ser feita por conta de uma perseguição que ele, caso passe ou sofra circunstancialmente, ele ficaria desejando que isso pudesse voltar a acontecer. Entendeu?
Mas Deus é quem nos leva a esse lugar. Se não fosse por meio de Jesus Cristo, não poderíamos nos reunir congregacionalmente para cultuarmos ao nosso Deus, porque foi Ele quem abriu esse caminho para nós. E Ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Esse Deus cuja presença eu anseio, esse Deus em que quero, como povo, prestar a Ele um culto, é o mesmo Deus que me protege contra o inimigo, é o mesmo Deus que é o meu refúgio. Martinho Lutero compôs aquele cântico, Castelo Forte, né? E esse cântico, ele evoca essa verdade de que Deus é a nossa fonte de segurança. A gente pode ter, meus irmãos, inúmeros subterfúgios para produzir em nós uma certa sensação de segurança em meio à calamidade que é essa vida. Mas sensação de segurança é uma coisa, segurança verdadeira é outra. Eu posso, para ter essa sensação de segurança, morar num condomínio fechado, fazer da minha casa uma, sei lá, uma cidade fortificada. Mas isso não é garantia da minha segurança. Porque por mais que existam todos esses aspectos que eu posso ou não controlar de segurança, haverá sempre uma brecha em que essa segurança pode ser falha e eu possa sofrer, né? Por conta que ela não é suficientemente forte para dar conta das demandas dessa vida de violência, de várias outras coisas que temos por aí. Então, meus irmãos, podemos sim criar mecanismos de segurança para diminuir o impacto da violência que existe em nossa sociedade, ou ao menos tentar dificultar a que esse tipo de violência possa nos alcançar. Porém, meus irmãos, a gente não pode nunca esquecer de que quem é a nossa fonte de segurança não são essas coisas. Não é condomínio fechado, não é câmera e monitoramento, não é cerca elétrica, não é cachorro bravo na porta, nada disso, meus irmãos. A nossa fonte de segurança é o nosso Deus. É o nosso Deus. Na verdade, somos muito vulneráveis, né? Muito vulneráveis, mais do que até imaginamos. E se a gente não tem a Deus como fonte de segurança, meus irmãos, a gente está fadado à destruição, né? Fadado a tudo que é de ruim que possa vir a acontecer na nossa vida e sem a garantia de que teremos algo de bom na eternidade, porque o que acontece é que quem busca segurança fora de Deus pode encontrar até algum tipo de sensação de segurança nessa vida, mas na eternidade não vai encontrar Deus. Pelo menos Deus na sua bem-aventurada presença, que vai encontrar o castigo de Deus por conta do pecado. Então a gente precisa ter a Deus como nossa fonte de segurança. Observe que o verso 4, né, ele meio que repete essa ideia. Ele diz assim: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. E aí, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. A gente pode colocar como paralelo: assista eu no teu tabernáculo para sempre. Ou seja, leva-me para ali, mas eu quero te servir, Senhor. Leva-me para esse lugar para que eu possa te servir, te prestar serviço na tua presença, na tua casa. E depois, porque tu tens sido meu refúgio, torre forte contra o inimigo, se combina a essa segunda parte aí do versículo 4, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, ou seja, eu encontro segurança em tua presença. Tua presença para mim é fonte de regozijo, tua presença para mim é motivo de adoração, tua presença para mim produz em mim segurança, tua presença para mim é um lugar onde a minha alma se abriga, se sente acolhida. Observe, meus irmãos, que o salmista está trazendo aí do fundo do seu coração uma ideia que se repete mais uma vez. E a ênfase de uma ideia, ela traz para nós o sentimento do salmo, nesse caso aqui específico.
ele está enfatizando exatamente que era esse o desejo de estar ali, naquele lugar geograficamente, né? Onde ele poderia prestar serviço a Deus, onde ele percebia a segurança e o cuidado de Deus sobre a vida dele. Então a gente tem isso aqui muito característico nesse salmo, ou seja, que alude ao lugar da presença de Deus, ao lugar de segurança, a essa torre forte, que alude também ao tabernáculo, mas alude também à ideia de que Deus é aquele que envolve as nossas vidas, nos concedendo abrigo em sua santa presença. Então, o Salmo repete isso para mostrar que esse é de fato o coração do Salmo. É de onde o salmista Davi está expressando aquilo que há de mais profundo em sua alma. É esse o seu desejo. E aí ele continua, né, no verso 5, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. E aqui a gente tem aquela parte de um testemunho de uma oração respondida. Ele começa dizendo, dá ouvidos a mim, Senhor, né, ao meu clamor, a minha oração. E agora ele diz assim, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Deus é aquele que nos ouve, no sentido de atende às nossas orações. Irmãos, oramos a Deus porque cremos que Deus atende às nossas orações. Nós não oramos de Deus por conta de uma forma apenas litúrgica, né? Ou um formalismo, melhor dizendo, litúrgico. A gente ora a Deus porque a gente sabe que Deus é um Deus vivo e que ouve as nossas orações, atende às nossas orações. Não apenas considera, mas ele age em favor de nós. O salmista está dizendo assim, que ele é esse Deus que concede a ele a herança dos que temem o seu nome. Observe que isso é uma concessão. Tem o verbo ouviste, ou seja, Deus é um Deus que se relaciona conosco, mas Deus ele se relaciona conosco porque ele próprio nos concede graciosamente a herança dos que temem o seu nome. E a gente sabe que essa concessão de Deus para esse relacionamento que temos com ele, no qual ele nos ouve e age em nosso favor, se dá por meio de Cristo Jesus. Não é? Não existe outro caminho para Deus senão por meio de Cristo. E nessa convicção, a gente agora vai para os versos 6 e 7 do Salmo. Ele diz assim, dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos gerações após gerações, permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Essa aqui é uma oração em favor do rei, né? O próprio Davi está compondo essa oração. Mas como a gente sabe que esse salmo era um salmo entoado em alguns momentos na liturgia do povo de Deus, então possivelmente era uma oração voltada à autoridade constituída de Deus, a ungido de Deus naquele sentido, à época que era o rei. Então, assim, era uma oração para que Deus pudesse ser benevolente para com o rei. O Abraham Lincoln, né, ele, presidente dos Estados Unidos, ele falava que o Salmo 61 é um salmo que aplica essa verdade aos cristãos, de que eles precisam buscar a Deus em favor do seu governante. E a gente ora, meus irmãos, pelos nossos governantes. A gente deve orar pelos nossos governantes. A Bíblia diz que a gente deve fazer isso para que a gente possa ter uma vida sossegada, né? Mas a gente sabe também que Deus, na sua soberana vontade, ele pode nos impor governantes ímpios, porque nós precisamos, meus irmãos, ser repreendidos por esses governantes, por meio da justiça de Deus, através desses governantes, para que esses governantes, imputando sofrimento em nós, a gente possa vir a buscar a Deus, para que Deus tome providência, e buscando a Deus, a gente volte a Ele em arrependimento, com os corações convertidos, para que Ele possa novamente ser benevolente conosco, no sentido desse governo civil. Então a gente deve buscar a Deus para que Ele nos assista também nesse sentido dos governantes, né? Então a gente tem aqui. Mas existe uma visão aqui nesse texto aqui que os reformadores
eles trouxeram também seus comentários. Eu estava lendo aqui sobre os comentários bíblicos da Reforma dos Salmos, né? Então a gente vai ter algumas posições que trazem muito isso a lume, de que, embora a gente deva orar pelo rei, né, esse salmo também fala do Messias, do rei dos reis, daquele que domina sobre todos os reis da terra. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Não é assim? Paulo disse lá em Filipenses, né, capítulo 2, né, que sobre Jesus foi dado um nome acima de todo nome. Então, Jesus ele tem autoridade, ele tem poder. É isso que significa que ele está à destra de Deus, significa, nesse sentido, unidade com Deus, né? Pai, Filho, é um só Deus. Então, mas também significa autoridade. E ele tem essa autoridade sobre os reis da terra. Ele tem essa autoridade sobre todos os reis da terra. E há algumas características nesse salmo que dá para a gente também perceber que esse salmo é um salmo messiânico, porque ele diz assim: dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os teus anos gerações após gerações. Como é que poderia ser só Davi, né, irmãos? E ele diz assim: permaneça para sempre diante de Deus. Para sempre. Tem que ser um rei cujo reinado é eterno. Vocês concordam? E olha, que não só foi os cristãos que fizeram esse tipo de interpretação do texto. Existe um texto que é em aramaico do Antigo Testamento, chamado Targum. É uma tradução do Antigo Testamento em aramaico. E nessa tradução, assim, os judeus entendiam que esse rei aí era o Messias. Eles já faziam esse tipo de associação. Então, não estamos aqui fazendo nada que eles próprios já não tenham interpretado sobre a respeito do Messias nesse salmo, antevendo aí aquele que viria a ser o libertador nacional, sendo que esse libertador nacional, como vimos no domingo, ele precisaria vir primeiro como libertador da condição mais estrutural de escravização do ser humano, que é o pecado. Então, Jesus veio para nos libertar do pecado por meio do seu sacrifício, mas ele virá também como libertador, né, nacional de Israel, para que ele cumpra na sua segunda vinda a sua justiça, e de forma que os ímpios sejam julgados conforme as suas obras e aqueles que estão em Jesus Cristo possam ser abraçados na bem-aventurança eterna da presença de Deus. Então, assim, esse rei aí nos remete a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cujo reinado dura pelos séculos dos séculos, para todo sempre, para toda a eternidade. O nosso Rei, meus irmãos, soberano de todas as nações, é o Senhor Jesus. É por isso que no Novo Testamento se usa para Jesus a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor, o que muito desagradava a César, o imperador romano, né? Porque ele queria que só ele pudesse ter esse título. E quando os cristãos da igreja primitiva se referiam a Jesus como Kyrios, estava dizendo que ele era Senhor, Rei dos Reis, soberano sobre todos e tudo. Então, isso alude também a nós, a presença de Jesus Cristo, o nosso Rei. E a oração que ele fazia para o rei, assim, voltando a Davi, né, para o seu reinado terreno, para o governo civil, era que Deus concedesse a ele bondade e fidelidade. A palavra aqui para bondade é hesed, que é amor inabalável de Deus. É Deus quem concede, é Deus que faz com que a sua fidelidade nos preserve, meus irmãos. Porque se depender de nós, como já vimos aqui em outros momentos, seríamos completamente destruídos. Mas Deus é fiel a si e fiel à sua aliança, isso que nos faz preservar no seu caminho. E por fim, o salmista diz assim: assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Entendam isso aqui, meus irmãos. Cumprir os votos aqui era um ato público de adoração por meio de um sacrifício. No Antigo Testamento, assim, o culto era prestado a Deus ali no tabernáculo,
E aí ele retoma isso aqui. E esse culto que era prestado ali no tabernáculo tinha um atos do culto, que eram atos de ofertas. Uma das ofertas que se ofereciam ali naqueles atos eram ofertas chamadas de ofertas pacíficas. É isso que ele fala de cumprir os votos aqui. É apresentar ofertas pacíficas. A palavra aqui é shalem, que ela significa exatamente isso, oferta pacífica ou oferta de gratidão a Deus. Está lá presente em Levítico, no capítulo 3, versículo 1 e 5. Então, assim, eram ofertas queimadas em aroma suave e agradável a Deus. Então, meus irmãos, vejam só, a gratidão a Deus é uma expressão de uma alma que deseja a Deus, até nos momentos de angústia e dificuldade. Todos aqueles que buscam a Deus, mesmo que em lamento, mesmo com o coração contrito, com a alma abatida, encontram em Deus esse lugar de segurança, esse lugar em que ele pode, em que ela pode ter a consciência plena da sua presença em todos os momentos. Quem busca a Deus em lamento também vai encontrar em Deus o seu amor inabalável, esse amor que nos assiste, esse amor que nos fortalece, esse amor que, a despeito de nós e da nossa infidelidade, ele permanece fiel à sua aliança e às suas promessas. A gratidão, meus irmãos, ela abre lugar para esse reconhecimento sobre que Deus é um Deus que cuida de nós. Então, mesmo que em lamento, meus irmãos, estejamos buscando a Deus, saibamos de que Deus é o Deus que nos fortalece, é o Deus que, por fidelidade à sua aliança, nos mantém protegidos, é o Deus que responde à nossa oração, é um Deus que faz com que possamos cumprir com os nossos votos de gratidão, expressando a Ele todos os benefícios que Ele tem nos concedido por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te buscamos, Senhor. Te buscamos porque reconhecemos que Tu és um Deus vivo e verdadeiro. Te buscamos até nos momentos, nas circunstâncias difíceis, Senhor, que estamos vivendo. Eu sei que pode haver irmãos e irmãs que estão nesse momento aqui fazendo essa leitura orante, com a vida, Senhor, numa circunstância de adversidade. Mas ainda assim, Senhor, eles te buscam. Eles sabem que podem recorrer a Ti. Ó Deus, eles sabem que Tu és um Deus que ouves a oração, que Tu és um Deus que sabe daquilo que abate o nosso coração e podemos ser a Ti absolutamente transparentes quanto a esse sentimento. Leva-nos, Senhor, para mais perto de Ti, para esse lugar que nós, pelos nossos próprios esforços, não somos capazes de alcançar, senão pelo caminho aberto por Jesus Cristo, Teu Filho, na cruz. Dá-nos, Senhor, consciência de que Tu és a nossa torre forte, o nosso abrigo. Faz com que, Senhor, possamos ser envolvidos com as Tuas asas, nos sintamos acolhidos, pertencidos a Ti, Senhor. Ajuda-nos. Sê, Senhor, com as autoridades constituídas, estende as Tuas mãos sobre todos os governantes e educa-nos, Senhor, por meio deles, para que possamos Te buscar. Ajuda-nos, Senhor, para reconhecer que eles são governantes, mas Tu és o soberano sobre eles. E que Tu diriges, Senhor, o coração deles como um curso de um rio. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que Cristo, o Teu Filho, Ele tem as credenciais messiânicas, Ele é o nosso Messias, que não há outro, que podemos confiar nas promessas que Ele nos fez, porque Ele próprio foi quem pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou de entre os mortos. E hoje, Senhor, desfrutamos de liberdade na Tua presença, de salvação. Tu ouviste a nossa oração, Senhor. É por isso que o nosso coração se derrama em gratidão por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Abençoa as nossas vidas, Senhor.
Ajuda-nos para que possamos ser gratos a Ti em todos os momentos. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Queridos, um bom restante de semana. Que Deus nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.